Yo, Geeks, tudo isso lá? No guia oficial de One Punch Man, nós temos uma entrevista do One e do Murata que destrincha um pouco pra nós sobre as revelações, sobre os motivos da criação de One Punch Man. Eu ainda não trouxe essa entrevista aqui pro canal e eu nem li essa entrevista. Então eu vou estar lendo essa entrevista junto com vocês. Essa entrevista vai ser dividida em parte 1 e parte 2, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de 50 minutos, eu tenho absoluta certeza. Então essa semana a gente traz a parte 1 dessa entrevista e na próxima semana a gente traz a parte 2 para a gente comentar e discutir aqui juntos essa entrevista do One e do Murata sobre a criação de One Punch Man. O que inspirou ali o Saitama, o que inspirou a criação de One Punch Man para o One e o que levou o Murata a vir a entrar neste barco do nosso careca de capa. Vamos falar mais sobre essas perguntas e respostas depois da vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui com as nossas perguntas e respostas. Nós temos aqui no guia oficial versão definitiva, entrevista única com a dupla mais poderosa, One to Talk, né? A gente tem roteiro, né? O roteiro, o One, ele é acreditado como roteirista, né? E também o autor da webcomic de One Punch Man. E nós temos a arte Yusuke Murata, né? Ou Yusuke Murata, que é... ele descrevendo aqui ultimamente só pra trás, né? Ultimamente só andando pra trás. Aí nós temos aqui a entrevista com a poderosa dupla One e Yusuke Murata, recheada de histórias secretas. O segredo do nascimento de One Punch Man, a forma definitiva. Então vamos lá. Nessa entrevista definitiva falaremos sobre a origem de One Punch Man. One, começando, conto com você. Aí o Murata, conto com você. Primeiramente, o One Sensei fala-nos sobre como One Punch Man começou. Então, tipo assim, onde vai estar aqui escrito Murata ou One é a respostas, e onde não tiver nenhum tipo de nenhum tipo ali de editor ou uma definição sobre o que é, aí é o editor comentando e trazendo ali as suas perguntas. Vamos lá, a gente tem aqui o editor fazendo a primeira pergunta, dizendo o seguinte: primeiramente, o One Sensei, fale-nos sobre como o One Punch Man começou. A One tá dizendo: tudo começou quando eu pensei em desenhar mangá digital. Havia um espaço na internet para publicar e como muitas pessoas enviavam mangás para lá, eu também pensei em fazer o mesmo. Comprei ferramentas para desenhar digitalmente. Aí aqui nós temos umas definições, porque a gente tem aqui umas notas. O One Sensei começou a publicar o One Punch Man a partir de 2009 no site comunitário da Shintosha, da Weekly Shonen VIP. Esse site já fechou, tá? Provavelmente era algo ali voluntário, que você podia subir ali os capítulos e tudo mais, então sem tipo passar por nenhum editor, e aí você ia mandando os capítulos, porque cá entre nós, né, a webcomic de One Punch Man não teria condições de ser postada numa Weekly Shonen Jump ou até mesmo ali na revista Seinen que Kindle é postado, por mais que seja realmente uma história muito legal. E olha só, e a gente observa uma descrição aqui do One. Aí só faltou outra parte, né? Ele fala o seguinte, né, no ponto 2, que é: refere-se ao pen tablet e software usados para desenhar digitalmente, né? O pen tablet é o tablet para desenhar, né? Ali a mesa, né? A mesa ali para desenhar. Aí ele fala o seguinte, né, One: desenhei 15 páginas e o primeiro capítulo de One Punch Man foi o primeiro trabalho que fiz o upload no computador. Não tinha nenhum enredo para a continuação, mas segui enviando sem pensar muito. Quando foi publicado como o primeiro capítulo, a reação foi incrivelmente nem boa nem ruim, então ficou ali no marasmo. Eu acho que provavelmente foi algo até curioso, né, porque hoje uma das maiores questões de One Punch Man é o Saitama, ele ser extremamente poderoso, né, ser um personagem diferente, né, ser um personagem diferenciado. E aqui nós temos um dos primeiros quadros ali do Saitama, que é o mangá de luta sem mais nem menos. Esse era o mangá que o One Sensei gostaria de ler, né? Simplesmente um mangá definitivo ali focado em luta, e acabou meio que se desenvolvendo também para a parte diária. E olha, temos uma grande surpresa aqui, né? Porque One Punch Man não começou abalando todas as estruturas
do mundo ali dos quadrinhos, né, dos mangás. Então provavelmente começou com teve um começo bem morno, né, pra ser sincero. E aí definitivamente tivemos ali a estreia de One com a sua webcomic. O que acaba ganhando aqui o grande destaque para esse vídeo, é claro, sempre é o seu like, você se inscrevendo aqui no canal e também compartilhando os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando os nossos vídeos de One Punch Man para ajudar a gente cada vez mais aqui com o canal. Se torne membro também e mande o seu valeu para fortalecer ainda mais os conteúdos de One Punch Man no Geek Brasil. Fazendo isso, você acaba fortalecendo e gigantificando o Geek Brasil. Olha só, essa palavra é interessante aqui, hein? Continue a nos ajudar se tornando membro e até mesmo ali mandando o seu valeu para que a gente traga mais conteúdos de One Punch Man aqui no canal. Seguimos aqui então com as respostas do One e ele continua aqui com a mesma pergunta, né? A mesma pergunta. Pensei em desenhar a continuação nessa hora, né? Ao planejar bem a continuação, concluí que se tornaria um mangá bem interessante. Foi o que aconteceu do capítulo 2 até agora, né? Os capítulos de One Punch Man são chamados de golpe, né? Golpe 2, hit 2, né? Seria ali até agora. Então ele passou a pensar melhor na história a partir do capítulo 2. Então definitivamente ele viu a oportunidade, fez 15 páginas e postou. E aí ele viu que teve uma reação mais ou menos, ele falou, bom, daqui dá pra gerar alguma coisa e seguiu daqui pra frente. E aí o editor, de onde surgiu a ideia pra história, bem no começo eu pensei, né, o One falando, né, bem no começo eu pensei em desenhar algo que eu queria ler. Li muitos mangás shonen até hoje, e eu gostava dos de luta. Mas a teoria diz que no final o protagonista tem que se tornar mais forte que todo mundo e ter um final feliz. O que acaba se tornando uma história de desenvolvimento. Então pensei, e se o protagonista começasse a história com o poder no auge? Que tipo de mangá seria? Essa foi a ideia inicial. Interessante esse ponto de vista aqui do One, né? Porque normalmente o que acontece? Quando o protagonista ele começa a história, ele já não começa no seu ápice, né? Ele começa realmente ali para se desenvolver. No caso, quando ele chega no ápice da habilidade, quando ele chega realmente no ápice do poder, a história termina. E você não observa mais o protagonista usar as habilidades ao máximo, usar as habilidades realmente ali para ser diferente, ter ali um poder ser igual, lutar contra novos adversários. Não, definitivamente não tem essa questão. Então o One ele pensou, e se eu criar uma história em que o meu protagonista já está no ápice do seu poder, já vence os seus inimigos com apenas um soco, com apenas ali um golpe, o que pode vir daí, né? O que pode vir daí? E aí que começa todo esse trabalhar mental do Saitama, né? Dessas questões depressivas, de que a história, de que toda a jornada dele até se tornar ali o careca de capa, definitivamente já tá perdendo a colorização, né? Já tá enxergando o mundo mais preto e branco, e depois ele começa a ver mais colorido quando ele vai tendo as relações com os demais personagens. Aí o editor pergunta, quer dizer que foi um processo inverso do tradicional mangá shonen de luta? E aí o One responde, para quem já leu muitos mangás shonen tradicionais, pode ser divertido. Seria uma segunda rodada de leitura para aqueles que já leram uma vez. E aí o Murata responde, para quem já lê shonen mangás, se torna emocionante. E é claro, né, você vai pegando as referências, né? Aqui a gente tem uma fala, né? A segunda rodada do mangá shonen. Então, tipo assim, você vai pegando as referências claras, né? As referências que acabam colocando ali na história. E até mesmo ali o colossal, né? O cara que aparece lá, gigantificado. A gente consegue ver que se trata realmente de uma referência de Shingeki no Kyojin. Shingeki começa ali entre 2007 e 2008, vai bombar lá para 2013, mas já era um mangá que já tava vendendo bastante, já tava fazendo um certo barulho no Japão lá para 2009, 2010. Então aí a gente vai observando o One construindo mais a sua trama, desenvolvendo mais a sua história e meio que tentando subverter a história através ali do mundo dos mangás shonen. Aí a gente tem então a teoria, a base aqui do mangá shonen, que é o protagonista fracote, lutas e desenvolvimento, protagonista poderoso. One Punch Man começa a partir daqui. É exatamente essa questão, né? Porque a gente não acompanha a história de como o Saitama simplesmente para de ser um personagem ali aleatório e se torna extremamente poderoso. A gente simplesmente tem ali os relatos narrativos de que o Saitama era alguém mais ou menos. Nós temos um capítulo extra do volume 1 e do volume 2 que explicam um pouco mais sobre como era o Saitama jovem ou
ou como era ali o Saitama no meio do seu treinamento, mas nós não acompanhamos a jornada do Saitama de forma definitiva ali para que ele se torne um todo poderoso. Nós não acompanhamos essa perspectiva. Então, meio que, tipo assim, isso acaba meio que subvertendo a trama. A gente só sabe ali sobre o seu treinamento, né? A gente só sabe ali sobre o seu treinamento, sobre as suas visões como um herói, e depois a gente sabe dele se tornando realmente um One Punch Man, né? Que é o cara que consegue derrotar a todos com apenas um único golpe. Aí o respondendo aqui: eu adoro obras que criam um atrito entre o sério e a comédia. Então, em vez de mostrar isso no desenrolar da história, inseri na visão de mundo. Na verdade, é um mundo muito cruel e perigoso, com várias criaturas aparecendo, mas o Saitama deixa isso imperceptível. Achei que seria interessante esse atrito entre o mundo e Saitama. E é aquilo que a gente falou, né, ontem no vídeo sobre o Sonic. O Sonic, ele é descrito ali pela Fubuki como um herói ou um personagem de rank S. Só que de tanto tomar porrada do Saitama, ele parece ser apenas um random às vezes, né? Ele é apresentado até mesmo como um personagem randômico no começo. Só que depois você vai falando, caraca, esse maluco é forte, sabe? Tipo, você vai vendo ele lutando contra outros personagens e você fala, caraca, o Sonic é realmente um cara poderoso, é uma pessoa realmente poderosa. O que é esse efeito que o Saitama acaba aplicando na trama, né? Aplicando aqui na história de One Punch Man, que você acaba não conseguindo observar o nivelamento dos poderes dos personagens. Seguimos aqui para a página 2 e a gente continua aqui com a pergunta do nosso editor Murata Sensei. Na sua opinião, o que chama a atenção sua em One Punch Man? E o Murata responde: sem sombra de dúvida, acho que é o fascínio pelo Saitama. Ele é muito parecido com o protagonista de Dragon Ball, Son Goku. Eu comecei a ler a Weekly Shonen Jump por causa de Dragon Ball, então vejo principalmente que é o atrativo. Em Dragon Ball temos um protagonista de destaque, o Goku, que faz aquilo que quer, luta contra oponentes fortes, quer sentir entusiasmo, por mais que as pessoas ao seu redor entrem em pânico e digam que o mundo está em perigo. Ele não está nem aí. Então definitivamente o Goku, ele vai pra cima ali e serve aqui como uma forma, né, de dizer que o próprio Saitama, ele é uma inspiração, né? O One não tá falando sobre isso, mas o Murata acaba enxergando o Saitama bem parecido ali com a visão do Goku. E aí ele fala, por exemplo, quando a reencarnação do Piccolo se inscreve no torneio de artes marciais, mesmo que a situação fosse de o mundo será destruído se Goku perder, ele próprio lutava apenas para vencer o torneio. Depois de derrotar o Piccolo, ele fica mais contente por ter ganho o torneio do que por ter salvado o mundo. Dessa forma, ele age por uma lógica completamente diferente das outras pessoas. Ele tem essa parte livre de convenções sociais, essa característica de seguir seu próprio ritmo e de manter-se alheio a coisas que parecem muito com a de um herói. E é o que o Saitama faz, né? Tipo assim, quando você acha aquela cena clássica dele, né, lutando contra o Kabuto, e você acha que ele tá desesperado, que ele tá com medo, que aquele dia é o dia que o Kabuto vai ficar uma semana lutando sem parar, e você fala assim, caraca, tipo, será que realmente o Saitama encontrou tal? E aí de repente volta lá no começo, na piadinha de que havia se lembrado que tinha se passado o dia da promoção do supermercado e ele havia perdido o cupom de desconto. Então esses pontos são bem interessantes porque foca ali que o Saitama, ele tá preocupado com outras coisas. A visão dele aqui de mundo é outra parada, da mesma forma como o Goku acabava sendo passado ali em Dragon Ball. Aí tem a outra continuação, ele compartilha esse ponto com Saitama. Além disso, os dois compartilham o fato de serem simplesmente mais fortes do que todo mundo. Afinal, a sensação de alívio instantâneo quando eles aparecem no momento de perigo é muito parecido, né? Então a gente observa aqui que o alívio instantâneo quando ele aparece no momento de perigo, esse é um ponto em comum entre Son Goku e Saitama. Tipo assim, ou o bagulho vai ferrar de vez, ou o negócio vai estralar pra caramba. Então toda vez que o Goku aparecia na história, ou que o Saitama aparece na história, a gente vê essa correlação. Aqui nós temos aqui algumas explicações, né, dos pontos relacionados aqui ao fato. Eu acho que não preciso explicar pra vocês, né, esses detalhes, essas pontuações, porque todo mundo sabe o que é torneio de poder Dragon Ball. Se você não acompanhou, você sabe, né? Você sabe o que significa isso, ou até mesmo o que é o Dragon Ball ali. Aí seguimos aqui com o Murata dizendo: eu sigo o ilustrador Akiman-san no Twitter e acabei conhecendo o One Punch Man no blog dele. Li a série toda até o capítulo
mais recente, durante a madrugada. Foi aí que me perguntei, não foi para desenhar histórias assim que quis me tornar um mangaka? E me senti um pouco frustrado, risos. Nessa época eu passava por uma fase de bloqueio no trabalho e peço desculpas para o Otogaki Sensei, pois por causa da minha incompetência sua série Don't Prism Solar Car não estava indo bem. Como resultado, acabei causando aborrecimento ao Otogaki Sensei e aos leitores da série. Na época, trabalhava com o pensamento de que era só desenhar o que me pediam para fazer, mas o trabalho de um artista na verdade é transmitir ao leitor o charme dos personagens por meio do desenho, não é? Olha aqui um ponto interessante. Aqui nós temos uma ênfase de que o Murata entende que o trabalho dele como artista na verdade é transmitir ao leitor o charme dos personagens pelo desenho. Então é por isso que talvez o One Punch Man tenha tantos redrawings, porque se ele não tem esse sentimento, se ele não tem essa sensação de charme dos personagens para o leitor, ele vai refazer o quadro, ele vai refazer a cena, ele vai refazer o ponto, até aquilo ficar do gosto dele. Então, provavelmente essa obra, eu não conheço essa obra aqui do Otogaki Sensei, mas provavelmente acabou sendo levado ao cancelamento, né? Por isso que ele acabou seguindo depois com One Punch Man. E aí ele diz, por isso achava que tinha que compreender os atrativos dos personagens pensando no que queria mostrar aos leitores ou o que fazia questão que vissem. Quando li One Punch Man, senti que era exatamente o que eu queria. Enviei do nada uma mensagem para o One Sensei, podemos nos encontrar pessoalmente? E disse ainda, para ser sincero, gostaria de trabalhar com você. E aí tem o One falando, né? Eu levei um susto, porque se tratava de uma mensagem do Murata Sensei, mas no começo pensei que era alguma brincadeira. Por quê? Porque o Murata, ele já era um mangaka consagrado, ele teve uma serialização, se eu não me engano foi na Weekly Shonen Jump, do mangá de futebol americano chamado Iron Shield 21, né? Eu acho que é Iron Shield 21, que é um mangá de futebol americano, tem toda uma narrativa ali bem interessante, explica bastante o futebol americano e até hoje é celebrado, né? Se eu não me engano fez 20 anos o ano passado, alguma coisa assim, o mangá, 20 anos ou 15 anos, alguma coisa assim que aconteceu o aniversário. Inclusive, isso foi uma das coisas que acabou dificultando ali o lançamento de One Punch Man no ano passado, através deste aniversário dessa obra, né, dessas primeiras obras do Murata, perdão. Mas o fato é que quando o One, ele recebe essa mensagem do Murata, é como se você, como um criador, ou por exemplo, eu que escrevo histórias, eu recebesse ali, sei lá, uma mensagem do Kishimoto falando assim, eu quero adaptar a sua história. Olha que loucura. Claro que com o japonês fica mais fácil, mas tipo assim, imagina você escrevendo ali uma história, você desenhando ali o seu mangá e de repente você recebe uma mensagem do Kishimoto ou de algum outro mangaka, sei lá, o desenhista de The Promised Neverland ou o desenhista lá de Death Note, manda uma mensagem pra você dizendo que você quer adaptar ali a sua história, né? Então tem uma coisa realmente que ele achou, né? O One até mesmo fala que achou que era uma brincadeira, o que o Murata acaba pedindo desculpas e o One fala foi um susto, né? Foi um baita susto. E aí o editor fala, e se deram bem? E aí o Murata responde, pois é, enquanto estava tenso pensando em como seria o encontro, acabei me atrasando 30 minutos. Apareci abaixando a cabeça e perguntei se não queria comer yakiniku ou outra coisa, né? Tipo assim, ele acabou ficando tão tenso que meio que chegou atrasado ali, já chega pedindo desculpas, né? O japonês já fala ali meio que se prostrando, né? Pedindo desculpas. E aí o Murata só fez o trabalho. Bom, galera, essa foi a primeira parte, né? Aqui de One Punch Man Segredos, né? Essa entrevista do One e Murata que tá no guia oficial. Eu já apresentei para vocês algumas vezes esse guia oficial aqui no canal, né? Eu tenho aqui o guia oficial de One Punch Man. Eu espero que esse ano ou ano que vem o One e o Murata acabem anunciando aí uma segunda edição, porque já tá na hora, né? Esse guia vai até a batalha ali contra o Boros, mas aqui tem bastante coisa para focar, bastante coisa para realizar e ser focado nessa interação. Quarta-feira que vem a gente volta com a segunda parte dessa entrevista maravilhosa sobre como o One e o Murata se conheceram. E o que vocês acharam? Gostaram ali da referência do Goku? Ficaram realmente tipo, caramba, o Saitama não tem nada a ver com o Goku? O que vocês acharam dessa entrevista? O que vocês acharam da referência, da criação ali do One pra cima ali de One Punch Man? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir ainda mais sobre esses assuntos.